Bíblias na carta de Paulo aos Tito. Aleluia, louvado seja Deus, para que assim o nome do Senhor possa ser engrandecido nesta noite. Tito, aleluia, seu capítulo 2, uma carta bem pequena e expressante, da qual o apóstolo Paulo mandou. Aleluia, louvado seja Deus. Tito fica um pouquinho antes de Hebreus. Aleluia, louvado seja Deus, né? Mas é algo bastante interessante, uma pessoa a qual Deus envia para aquela ilha Creta, aleluia, para que ali o povo a qual estava predestinado, aleluia, e Deus pede para que o apóstolo Paulo envie alguém para poder estar ali naquele lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Tito, no seu capítulo 2, a partir do versículo 11, aleluia, a palavra de Deus vai nos dizer algo bastante bom, aleluia. E já desde já eu quero agradecer por a presença de cada um dos irmãos que aqui estão, cada um de vocês ouvintes que vai ouvir essa palavra através deste canal, que vocês possam continuar ouvindo esta palavra e possam continuar nos falando e pedindo, que nós vamos continuar a estar orando por cada um de vocês, porque sabemos que a glória de Deus não é somente para nós que estamos aqui, mas é para todos aqueles que ouvem e precisam de Deus na vida. Deus está pronto para nos ajudar. Diz assim a palavra do Senhor. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou a salvadora a todo homem, educando-nos para que renegamos a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos-nos na presente século, sensato, justo e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo, seu, zeloso de boas obras. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja podemos assentar, aleluia, nesta noite, para a honra e glória do Senhor. Nós vemos aqui uma palavra da qual o apóstolo Paulo nos fala e manda este jovem aqui para estar no meio deste povo aqui, pregando, anunciando e falando o que deveria estar sendo corrigido. Aleluia. O que algo está acontecendo da mesma maneira que acontecia naqueles dias, a mesma evangelho que era pregado hoje, e as mesmas manifestações que havia naquele tempo, também nós vimos acontecer nos nossos dias atuais. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus vai começar a nos dizer que, porquanto a graça de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Somos agraciados por Deus, porque a graça do Senhor nos alcançou nos nossos dias atuais. Muitos queriam alcançar esta graça, muitos queriam obter a oportunidade que nós temos de poder ser alcançado por Jesus Cristo, mas devido à situação da vida, não conseguiram chegar a alcançar esta graça. Muitos desfaleceram pelo caminho, muitos foi ceifado, aleluia, louvado seja Deus, precocemente, sem antes poder ter alcançado a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos escolheram não ser alcançados por ela, aleluia, louvado seja Deus, mas somos agraciados por Deus, por assim o Senhor nos concede nesta noite a oportunidade de poder estar ouvindo a palavra do Senhor. Nós somos agraciados por Deus porque a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo alcançou a cada um de nós. Aleluia. E por isso nós louvamos a Deus, porque hoje o Senhor está conosco aqui e cada um de nós pode entender porque somos alcançados por Deus. Porque somos alcançados por essa graça. Porque essa graça salvadora vai nos conceder a oportunidade de ir mais além daquilo que nós possamos estar vivendo nos nossos dias atuais. Essa graça salvadora é aquela graça que vai nos conduzir até mesmo chegar no céu. Se assim nós permanecer na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Se assim nós continuar caminhando nessa palavra. Se assim nós continuar buscando a presença de Deus
e que o Espírito Santo de Deus vai estar nos moldando e nos preparando para assim alcançar até o último dia. E quando o apóstolo Paulo agora chega e escreve esta carta, ou alguns até mesmo falam que foi uma rápida passagem de Paulo a chegar até aqui, antes da sua segunda prisão em Roma, Paulo escreveu aqui essa carta. E envia esse jovem pastor, esse jovem pregador, de acordo com algumas pessoas querem interpretar. Porque naqueles dias já havia infiltrado dentro da igreja os falsos mestres, as falsas doutrinas, pessoas que queriam confundir a mente daquele povo para que eles não pudessem prosseguir buscando a Deus. Da mesma maneira que estamos hoje vendo dentro das igrejas o que acontece, o que está acontecendo. E isso é notório, aleluia, porque por aonde nós passamos, sempre nós vamos ver placas escritas, denominadas por certos nomes de palavras de religiões que são pregadas, evangelhos que são pregados, aleluia. Mas nós sempre vamos ver que no meio de tantas palavras impuras, evangelhos distorcidos, sempre vai ter alguém que precisa de Deus. Sempre vai ter alguém que está ali buscando a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque quando estamos embasados dentro da palavra do Senhor, nós vamos ver que nenhuma palavra de pessoas algumas vai mudar as nossas características e pensamentos. E é por isso que nós vemos sempre a preocupação dos nossos pastores, das nossas lideranças, apresentar cada dia palavras puras, palavras genuínas, palavras tiradas de dentro da Bíblia, para poder estar educando a igreja a viver no século que nós vivemos hoje. Porque aqui tinha sido um evangelho que mal tinha começado. Aleluia. Baseadamente que já estava mais ou menos em 64 após Cristo, quando essa palavra foi falada. E já havia falsos mestres aprofundando aqui dentro da palavra. Já havia pessoas que queriam enganar aqui. Pessoas que já queriam confundir o povo do que era a salvação, o porquê pregava-se uma salvação e por que não pregava e por que queria tirar de dentro deles. Mas quando Paulo fica sabendo disso, ele preocupa e envia alguém para poder estar ali doutrinando aquelas pessoas. Envia alguém para poder estar pregando e falando porque teria que ser justificado mediante Deus. Porque que teria que estar sendo preparado uma palavra diferenciada para aquele povo. Porque nós vemos muitas das vezes, porque o pastor Roberto sempre preocupa em falar que nós teremos que estar ali nos cultos de ensino, com tanta preocupação. Irmãos, porque muitos deixam se levar por fábulas, muitos deixam por levar por palavras bonitas, por palavras que são faladas, simplesmente porque a pessoa carrega em seu dedo, aleluia, em suas mãos, diversos anéis de formatura, falam bonita. Pessoas que muitas das vezes chegam com grandes palavras e comovem os nossos corações. E nós acreditamos que verdadeiramente aquele ali é homem de Deus. E se os irmãos tiverem um pouquinho de curiosidade, quando chegar nas vossas casas, medita nessa palavra. Ou por que não lê totalmente essa carta? Ela é bastante pequena, são 3 capítulos pequenos. Aleluia. Eu acho que levaríamos a média de 20 minutos, nós leremos todos eles. Ou talvez 10 para aqueles que são mais aprofundados em letras. E aqueles que vai poder compreender a razão da qual Paulo aqui se expressa essa graça salvadora, essa grande preocupação, porque a igreja tinha que estar buscando. E porque essa graça alcançou a cada um de nós. E porque essa graça tem que ser pregada até mesmo nos dias de hoje. Essa é a graça a qual Jesus pregava. Essa palavra é a palavra que Jesus pregava. Quando nós voltamos bem atrás, nós vamos ver que Jesus, aleluia, em João, em seu capítulo 3, ele vai falar algo bastante interessante. Algo que ia mover a vida de alguém. Algo que ia mudar a trajetória e caminhos de uma pessoa. Aleluia. Uma pessoa da qual iria até mesmo estar junto dele no momento difícil. Pessoa que iria ajudar a preparar o seu próprio corpo, um túmulo. Aleluia. Para que assim ele poderia ser sepultado com dignidade. Aleluia. E que eu acho bastante interessante que quando o Senhor Jesus Cristo vai falar lá
Em João no capítulo 3, a partir do versículo 1, aleluia, para Nicodemos. Ele se apresenta, ele sai e vem falar com Jesus de noite. Porque ele teria vergonha, aleluia, para que seus amigos não pudessem se ver. E eu poderia até mesmo tirar de dentro desse texto, aleluia, louvado seja Deus, um conteúdo, e dizer assim, ó, pessoas que eram tiradas das trevas, aquele que vem da escuridão, aquele que vem do pecado, de todo coberto de iniquidade, vem para a luz, vem para Jesus. Ele veio fazer um encontro com uma pessoa que poderia mudar agora a sua vida, uma pessoa que veio para poder mudar tudo aquilo que ele sabia desde o início. Porque a palavra de Deus, ela fala que ele era se não me falha a memória, era um fariseu. Ele era um que fazia parte do conselho do Simérito. Ele era homem formado. Ele era homem que era separado para poder expressar isso aqui que nós pregamos hoje. Ele conhecia toda a lei judaica de Moisés desde o início. Porque não podia dizer que ele conhecia de capa a capa. Mas ele não conhecia aquele que vinha para poder purificar, aquele que vinha de tirar ele das trevas. Aí você agora imagina alguém que está lá no mundo. Você acha que é qualquer um que vai sair de lá de peito aberto e vai dizer, eu vou lá naquela igreja? Você acha que no meio daquela rodinha que todos estão ali, aleluia, louvado seja Deus, dizendo eles que estão se divertindo, seria fácil de dizer assim, eu vou aqui agora lá na igreja, deixar todos os seus amigos ali e vir aqui? Não, não é fácil. Então Nicodemos, ele saiu de lá, veio à noite para poder estar falando com Jesus. Porque ele via que os sinais que Jesus apresentava era de alguém que estava com Deus. Não era simplesmente pelo fato porque Jesus arrastava a multidão. É porque ele via que tanto que ele conhecia da palavra, mas não via sinais acontecer. O tanto que eles falavam, muitas das vezes na sinagoga, era dito ali, mas eles nunca tinham visto um sinal, nunca tinham visto um cego enxergar, um morto ser ressuscitado, aleluia, um leproso ser purificado da maneira que Jesus purificava no ato, no momento que ele estava. Aí ele saiu do seu lugar e foi encontrar com Jesus. Ele foi ter com Jesus à noite. E vocês acham que muitas das vezes, aleluia, louvado seja Deus, quando eles começaram ali a conversar, eu posso imaginar ali que quando ele chega até Jesus, que ele começa a falar, mestre, eu sei que esses sinais que o Senhor faz é de Deus. Eu sei que o Senhor é de Deus. E talvez eles começaram ali a expressar um jogo de palavras, Nicodemos querendo convencer Jesus, aleluia, como seria o evangelho, por que Jesus pregava agora diferente daquilo que ele pregava, daquilo que eles anunciavam desde o início, há mais de milhares de anos. Anunciava-se que o Messias iria vir, o próprio Messias está ali agora frente a frente com ele. E ele pôde entender o porquê que Jesus anunciava aquele evangelho, por que era daquela forma, por que a palavra fazia diferencial, aleluia, louvado seja Deus, na vida daqueles que estavam próximos a Jesus. É porque a graça de Jesus veio, porque o plano de Deus com Jesus Cristo foi desde o início, foi libertar a humanidade, foi purificar a humanidade, foi trazer o homem para perto de Deus. E se nós formos ler a palavra de Deus desde o início, aleluia, sempre vai estar trazendo isso para perto, nós para perto de Deus. E nós deixamos muitas vezes nos levar por fábulas de homens, palavras humanas. E muitas das vezes nós temos esse manual aqui e não entendemos o que essa palavra quer dizer. Nós não compreendemos por quê. Que Jesus toda vez queria trazer isso. Por que o apóstolo Paulo fala que essa graça salvadora chegou até nós? E Jesus chegou naquela noite, purificou ali, deu a oportunidade para que ele pudesse entender que sem ele nada poderia acontecer. Que sem o evangelho não há mudança de vida. Sem o evangelho é possivelmente nós chegar até aqui sem ser comovido pelo Espírito Santo, nos arrepender e querer dizer assim, a partir de hoje eu sou crente, a partir de hoje eu vou anunciar esse evangelho. Sem a presença do Espírito Santo, sem ter conhecimento de quem era Jesus e por que Jesus tanto falava e porque todos aqueles que foram após Jesus anunciavam o mesmo evangelho e toda vez que falava fundavam em Cristo. Aí eu acho que quando
Tito chegou naquela ali, começou a falar aquilo que Paulo mandou ele falar, aquilo que Paulo determinou para que ele falasse, para que aquele povo começasse a entender quem era Jesus, o porquê que esse evangelho tinha que ser pregado dessa forma e tinha que ser vivido para que a graça salvadora alcançasse, para que a salvação entrasse dentro dele, para que o mover de Deus pudesse voltar a ser desde o início, que assim a igreja tinha sido fundada. E muitas das vezes nós vemos hoje, aleluia, nos nossos dias atuais, sempre quando nós conversamos, pessoas que sempre querem voltar o evangelho para o outro lado. Eles não querem aquele evangelho genuíno que foi pregado por Cristo, o evangelho que foi pregado pelos apóstolos desde aquele começo. E quando vê que alguém começa a pregar essa palavra, nós vemos que muitas das vezes muitos querem se levantar contra. Aleluia. Muitos querem dizer que não é assim, o evangelho não é assim. A salvação não é dessa forma. A salvação foi conquistada na cruz, foi, aleluia, louvado seja Deus. Mas tem uma palavra, aleluia, que tem, aleluia, predominado nos meus últimos dias, que foi: o meu coração é bom. Por que o meu coração é bom? Porque ele mantém eu de pé. São as minhas atitudes e as minhas decisões. É isso que vai fazer a diferença do meu coração ser bom ou ruim. É isso que vai mudar o meu caráter. Então eu não posso, aleluia, louvado seja Deus, pregar o evangelho fora dessa palavra. E quando Jesus Cristo fala para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, louvado seja Deus, eu acredito que ele até mesmo poderia ter sorrido. Ele poderia ter pensado assim: como pode, a palavra que está dizendo, como pode eu, aleluia, louvado seja Deus, voltar de novo para o ventre da minha mãe? Mas o evangelho não quer dizer que nós temos que voltar, mas é iniciar uma nova vida. Uma vida de purificação, de arrependimento. O que é nascer de novo? Como é esse nascimento? É da água, é do Espírito. Aleluia. É começar a nossa mudança de caráter. É começar a observar aquilo que a palavra diz. E entender que sem palavras, aleluia, o evangelho não vai fluir. Sem palavra da Bíblia, o evangelho não vai crescer. Possamos juntar multidões de pessoas. Aleluia. Mas e quando chegar no céu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já imaginou quando nós chegarmos no céu? O pastor Cário pregando o evangelho fora da palavra, anunciando o evangelho que não está escrito aqui. E quando chegar lá, todos nós, nenhum de nós ser salvo, porque nós seguimos a doutrina do pastor, não a doutrina do evangelho. Porque nós deixamos ser mudado de pensamento por aquilo que estava errado, não por aquilo que estava na palavra. E essa doutrina, nós temos que pregar o evangelho puro. Doa quem doer. Ainda que nós não quer. Nós possamos olhar e dizer assim: Jesus, eu preciso que o Senhor molde meu coração para que minhas palavras sejam boas, doce. Mas Jesus sempre pregou o evangelho doce. O evangelho, ele é doce para aquele que quer. Não é assim que vai dizer lá que a palavra ela é amarga, mas no fundo ela começa a ser doce? Ou é no começo doce, no final amargo? Não importa da maneira que seja, irmãos. Jesus, ele sempre teve paciência de explicar o seu evangelho. Ele teve a oportunidade de falar palavras bonitas, que é fácil demais eu chegar aqui e dizer assim: ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gostoso de ouvir essa palavra, né? Aleluia, louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor vai também nos dizer, aleluia, que se nós não cremos no Filho do unigênito, esse tal não é de Deus. E se nós não somos de Deus, nós somos do diabo. Aleluia. É como a palavra que foi pregada ali terça-feira. É ser rascunho. Aleluia. Não é difícil, irmão, você ser considerado como rascunho? É difícil. Porque aquilo que nele falou terça-feira, ele vai ser embolado e vai jogar no lixo. Mas aquele que é aquilo que é de Deus, aquilo que é pregado, aquilo como o apóstolo Paulo foi escrito, está aqui, ó. Louvado seja Deus. Vai permanecer escrito aqui. Aqui está o meu rascunho que eu fiz aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Vai chegar um determinado tempo que eu vou embolar ele e vou jogar, aleluia, na lixeira. Mas aqui essa palavra aqui vai estar aqui escrita pro resto das nossas vidas. Vai vir outras pessoas após nós, se Cristo não voltar, e vai anunciar essa mesma palavra da mesma maneira que ela está escrito aqui. Se passar aqui mais um século, vai vir pessoas, vai anunciar esse evangelho aqui, aqueles que vão estar pregando o evangelho genuíno da mesma maneira que nós anunciamos hoje, da mesma maneira que está escrito aqui. E não é só de graça que vive a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja, ela vive de perseverança, ela vive de batalha, de luta.
Porque o apóstolo Paulo estava indo para ser preso novamente na mesma cidade onde ele era, em Roma. Mas ele não desistia. O desejo do seu coração é que as pessoas ainda continuavam buscando a Deus. E que as pessoas não pudessem mudar a trajetória dos seus pensamentos, o modo de conhecer a Deus. Que não pudesse passar de mudar que Jesus Cristo ficou crucificado no passado. Da agora para frente vamos viver, aleluia, aqui o evangelho do que o Cristo está no céu. Renunciando à cruz e vivendo para um Cristo glorioso. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o foco sempre vai ser aonde ele fala. Aleluia, louvado seja Deus. Que sem, aleluia, cruz não há evangelho. Sem batalha não há vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Porque todas as vezes que a palavra vai nos dizer que o povo de Deus prevaleceu porque eles batalhou. E muitas das vezes quando Deus falava assim, os seus adversários, aleluia, eu vou entregar nas suas mãos. A batalha foi fácil. Mas antes alguém estava de joelho dobrado falando com Deus. Aleluia, para que pudesse chegar. E muitas das vezes você vai ver coisas acontecer na sua vida que você menos espera. Mas é porque a igreja está intercedendo ao seu favor. A igreja está buscando para que possa acontecer algo no diferencial ao seu lado, para que você possa entender que aonde você estiver, a glória de Deus já está permanecendo. A presença de Deus já está sobre as vossas vidas. E vai haver sempre algo que Deus vai te surpreender. Aleluia. Porque Deus é o Deus de surpresa na vida daqueles que querem a Ele. E Nicodemos entendeu, aleluia, que ele precisava nascer da água e do Espírito. Ele precisava renunciar todo aquilo que ele tinha aprendido para poder mudar a trajetória da sua vida. Ele nasceu para Cristo. Ele viveu para Deus. E a palavra de Deus tocou no mais profundo do seu coração. Aleluia. E eu creio que a partir daquele dia, quando ele chegava no seu trabalho, houve diferença. Pessoas entenderam que ele já não era mais aquele mesmo homem que estava ali. Aleluia. Muitas das vezes alguém olhou para ele atravessado naquele mérito. Muitas das vezes, quando ele estava estudando ou conversando sobre algumas coisas, algumas pessoas olhavam e falavam, ele foi ter com Jesus. Alguma coisa diferenciada aconteceu sobre a vida dele. E todos, quando nós encontramos com Jesus, alguma coisa diferenciada vai acontecer nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.